Você já ouviu falar sobre a expressão "coloque o peixe em cima da mesa"? Na minha opinião, essa é uma das expressões que melhor define quando nós precisamos ter conversas difíceis. Sim, líderes precisam ter conversas difíceis o tempo todo. E é sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Como ter conversas difíceis, mas ter resultados positivos dessas conversas. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, cola em mim aí, fica comigo até o final para aprender um passo a passo estruturado de como você pode ter conversas difíceis e ao mesmo tempo ter bons resultados. Meu nome é Giovana Fischer, eu sou especialista em desenvolvimento de lideranças e eu posso sim te ajudar com esse assunto. Afinal de contas, uma das minhas especialidades é comunicação. Eu sou formada em comunicação, além do mais, tudo que eu aprendo e vejo aí no meu dia a dia na prática com líderes. Muitos têm muito medo dessas conversas difíceis, fogem dessas conversas difíceis. Falando nisso, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês sobre comunicação também, ok? Acho bem importante para você aprender cada vez mais, se especializar cada vez mais dessa que é uma das competências mais importantes aí de liderança. Combinado? Mas voltando ao início do vídeo, quando eu falei a questão de colocar o peixe sobre a mesa, o que isso significa? O que isso tem a ver, afinal de contas, com conversas difíceis? Você imagina, você vem do mercado com um peixe. Aí, ao invés de você colocar o peixe sobre a mesa, você coloca ele embaixo, você esconde o peixe. O que vai acontecer com esse peixe? Você não vai ver, você não está vendo, mas daqui a pouco começa a sair um cheiro muito ruim, aquilo começa a estragar, aquilo ninguém mais suporta, e aí o que você tem que fazer? Pegar aquele peixe e jogar fora. É isso que acontece quando nós colocamos o peixe sobre a mesa, embaixo da mesa, escondemos esse peixe. Agora, se você vem, do mercado com esse peixe, coloca ele em cima da mesa, começa a preparar, vai tirando a escama, vai preparando, vai escolhendo uma receita para apreciar esse peixe. Gente, eu particularmente adoro peixe, mas talvez você não goste, mas vamos lá. Fica um prato delicioso, não é estragado e você vai comer e ficar feliz aí com a sua família. Exatamente isso que acontece quando nós tentamos esconder conversas difíceis embaixo dos panos. Sabe aquela ideia de que a gente vai deixar de lado e que ela vai se resolver sozinha? Não, aquilo não se resolve, piora, começa a dar problema, a equipe começa a sentir, sabe aquele cheiro que a gente não sabe de onde tá vindo? É isso aí, é uma conversa, é algo que foi mal resolvido. Então, quando você tiver algo que pode ser que seja uma coisa difícil, lembre-se do peixe. Aonde você vai colocar? Você vai colocá-lo embaixo da mesa ou em cima da mesa? É uma escolha sua. Certo, Giovana, mas é difícil? Claro que é difícil. Tudo é difícil até ficar fácil. Essa é uma premissa minha que eu escutei há um tempo num treinamento que eu fiz e achei fantástico. Tudo é difícil até ficar fácil. Quando começa a ficar fácil? Quando a gente treina, quando a gente usa técnicas, quando a gente segue um passo a passo. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Cola em mim aí que você passa de ano. Vamos pegar um exemplo que é uma das coisas que acontece aí bastante no dia a dia. Sabe aquela pessoa que vem falar com você de forma bem grosseira? Fala alto ou fala coisas sem nexo e vocês acabam se desentendendo? Aquilo te machuca, aquilo te ofende. Normalmente, a pessoa que tem esse tipo de ação, ela não faz isso com vontade de machucar o outro. Ela faz isso porque é o jeito que ela sabe fazer naquele momento. E se ninguém falar nada, ela vai continuar fazendo daquele jeito. E os resultados não vão ser bons. Você não quer que isso aconteça. Então, para que isso não aconteça, é importante você parar e pensar sobre o assunto, não deixar o peixe embaixo da mesa lá escondido, você trazer ele à tona. De que forma? Enfrentando a pessoa, dizendo, mostrando força, quem é que tem mais razão? Não, isso não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade vai levar sim a um conflito ainda maior. Porque acaba a gente ficando na questão emocional. A gente sai do racional, entra na emoção, afinal de contas você foi grosseiro, você quis me ofender, você não trabalha bem em equipe, dessa forma não dá, e aí não resolve nada. A pessoa vai ficar mais ressentida ainda, vai se fechar mais ainda, e a probabilidade dela agir dessa forma num outro momento é muito grande. Então não há aprendizado. Quando não há aprendizado, não há evolução. E quando isso acontece, você não está fazendo bem o seu papel de líder. Então vamos lá? Vamos tirar o peixe debaixo da mesa, colocar em cima da mesa e aprender o passo a passo? Aquele passo a passo que vai
sim, lá no final te fazer crescer como líder e fazer com que essa pessoa também cresça como parte da equipe, ela entenda que essa forma não é a melhor forma. Então vamos lá, combinado? Vamos entender quais são essas etapas? Vou passar aqui para você. As 5 etapas são preparar, perguntar, reconhecer, expressar e resolver. Calma, que eu vou te explicar uma por uma como que funciona. E a gente vai continuar nesse exemplo aí da pessoa que veio falar com você de forma grosseira. Então vamos à primeira etapa, que é preparar. Você precisa parar e pensar sobre o que aconteceu e se preparar para ter essa conversa com a pessoa. Então você vai falar para ela que você quer conversar com ela sobre o que aconteceu, sobre o ocorrido, marca uma hora, mas isso você vai fazer de uma forma não intimidativa. Você vai dizer para ela, ó, gostaria de conversar amanhã com você em tal horário sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre o que aconteceu ontem. Isso de uma forma não intimidativa. Lembra, se você já for nessa preparação, já com aquela vontade de mostrar quem tem razão, já começou errado. Então a preparação é essa, você precisa chamar a pessoa, marcar um horário e falar sobre o assunto. Para isso tem que ter essa preparação, olhar para a situação de uma forma racional e não emocional, entendendo o que você quer, o que lá no final, um entendimento. E não mostrar quem tem mais razão ou não nessa situação. Então, como que você pode falar isso para a pessoa? Como que você pode dizer para ela que você quer conversar sobre esse assunto? Quem anota aí. Fulano, podemos conversar sobre aquilo que aconteceu ontem na reunião? Eu me senti desconfortável e eu gostaria de te explicar o porquê. Por que que isso me incomodou? Entende? Nesse tom de voz, né? Nessa forma, se você mandar por e-mail também, mande de uma forma que a pessoa consiga ler aquilo e que não se sinta intimidada. Combinado? Essa é a etapa número 1, se preparar. A etapa número 2 é perguntar. Tá, Giovana, como é que eu faço isso? Vou te dar um exemplo aqui, usando a mesma situação que a gente está acompanhando. Vocês já estão reunidos, vocês já estão próximos, aí você diz o seguinte, muito obrigada por você, vir conversar comigo. Eu realmente me senti desconfortável e eu acho importante nós conversarmos sobre isso e eu explicar também o porquê que isso me deixa desconfortável. Essa é a segunda etapa. Aí a gente vai para a etapa número 3. A etapa número 3 é reconhecer. É quando você dá oportunidade para a pessoa falar sobre o que aconteceu. Qual o motivo que ela falou daquela forma? Qual o motivo daquele tom de voz ou dos argumentos que ela usou, da forma que ela usou? Mas é ouvir de verdade. Lembra? Ouvir para entender e não ouvir para responder. Preste atenção, entenda, reconheça o que a pessoa está falando. Isso não significa que você precisa concordar. Ouvir não significa concordar. Ouvir significa prestar atenção. Muitas vezes o que as pessoas querem é só que alguém as ouça de verdade. Que elas parem, que você pare o que está fazendo e ouça. Então, faça isso na terceira etapa. Eu vou te dar o exemplo do que você pode falar para que a pessoa entenda e veja que ela realmente foi ouvida nessa questão. Então, novamente, você agradece, diz, que legal, obrigada por você ter explicado. Então, vamos ver se ficou claro para mim, se da minha perspectiva eu consegui entender exatamente o que você disse. Quando você falou tal coisa, daquele jeito, você quis dizer isso, 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 isso. Lembra? Parafrasear, para a pessoa realmente perceber que você ouviu para entender o que ela queria dizer. Novamente, não significa que você precisa concordar com o que ela falou. Você está entendendo, você está no processo de entendimento. Isso não significa que você está aceitando a forma como ela falou. Combinado? Então vamos para a quarta etapa? Mais um passinho aí na conversa difícil? Antes de a gente ir para essa quarta etapa, eu quero saber se você no seu dia a dia já passou por situações assim. Se você encontra esse tipo de situação que tem que enfrentar conversas difíceis, qual é normalmente a sua reação? Você enfrenta a situação e coloca o peixe em cima da mesa, ou você deixa o peixe lá fazendo de conta que aquilo vai se resolver sozinho e no final dá um cheiro ruim? Me
conta aí nos comentários, eu gostaria de saber qual que é no seu entendimento hoje, como que você faz, ou me conta qual que é a sua estratégia para sair dessas conversas difíceis e ter bons resultados, certo? Então vamos lá, quarta etapa, você precisa expressar agora o seu sentimento, aquilo que você sentiu, como que você percebeu o que a pessoa estava falando, qual foi o sentimento. Não tenha medo nesse momento de se mostrar vulnerável. Pessoal, uma aspas aqui, né? Vulnerável não é fraqueza. Vulnerável é quando eu consigo mostrar verdadeiramente como que eu me senti com aquela situação. O que aquilo causou em mim? Qual foi o sentimento? Porque se eu não falo sobre isso, eu não consigo avançar para a próxima etapa, que seria, né, a etapa de resolução. Quando eu fico mascarando, quando eu fico tentando fazer de conta que não foi assim ou assado, isso sem criar proporções gigantes, né, pessoal? Vamos levar aqui para uma conversa com a pessoa em que ela realmente também consiga te ouvir e que sejam ponderações razoáveis, né? Agora, você já ouviu ela, a probabilidade dela te ouvir nesse momento é muito maior. Como que você pode falar isso? Então, vamos falar isso na prática. Então, fulano, eu entendo o que você quis dizer naquela situação, eu acho isso até justo, mas a forma como você falou foi inadequada. Inadequada a todos os nossos valores, aquilo que a gente acredita aqui na empresa. Então, e isso foi o ponto que pegou. Então, se você quiser falar novamente de uma outra forma, então, fulano, eu entendi o seu ponto de vista, entendi o porquê que você falou tal coisa, mas é muito importante entender que a forma como você falou isso foi inadequada. Então é isso que a gente precisa cuidar e melhorar para que isso não aconteça uma próxima vez. E aí vem a fase de resolução. Vocês chegaram nesse finalmente, vocês se entenderam, não significa que você concordou com aquela outra pessoa, que você deixou claro o que aquilo causou, mas aí vem o maior erro da maioria dos líderes, que é preparar o biscoito e não levar para o forno. Nossa, hoje eu tô cheia de exemplinhos, né? Mas vamos lá, você preparou o biscoito e a massa tá uma delícia, mas você não colocou no forno. Aí o que vai acontecer? Você vai querer biscoito cru? É o que acontece quando a gente chega no ponto final, onde se chegou. Eu entendi, tá entendido, foi inadequado, e não se faz o final, que é a resolução. Resolver a situação. Como que nós podemos fazer para que você consiga se expressar da próxima vez, mas de uma forma mais adequada? O que você precisa de ajuda? Em que pontos a gente pode melhorar? O que você vai fazer? Entende? Um plano de ação efetivamente, para que aquilo se feche de uma forma onde haja aprendizado, onde não fique só, tá bom, ok, ele não gostou, eu gostei, a gente falou, mas e aí? Por quê? A probabilidade de acontecer novamente, ela é grande. E aí, se eu não entro em ação, se eu não levo os meus biscoitos lá para o forno, eu não vou ter o aprendizado, o fechamento do aprendizado. Então, e aí, o que vocês acharam? Você chegar nesse final com um plano de ação, amarrar tudo, vai te trazer, com certeza, um resultado muito melhor do que se você deixar aquele peixe apodrecendo embaixo da mesa, fazendo de conta que ele não existe. Sim, problemas existem, vão continuar existindo. Esse é o papel do líder. Líder precisa colocar o peixe em cima da mesa, enfrentar isso, ser vulnerável quando precisa, falar sobre como se sentiu, falar para a pessoa o que foi inadequado e montar um plano de ação juntos. Vocês dois juntos montam um plano de ação, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aprenda a ser claro, né? A usar essas informações para o seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai fazer uma diferença muito grande na sua equipe e vai dar o exemplo, que é melhor. Porque se você faz isso, entre eles vão começar a usar essas técnicas também. Eles têm aonde se espelhar, aonde buscar referência. Até o próximo. Abraço!